Saúdo e cumprimento a amada igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar todos os servos de Deus, principalmente desse santo ministério, a Igreja Pentecostal Primitiva. Jesus está voltando. Irmão, estamos aqui desde ontem em santo jejum. Oramos a terceira, a quarta vigília da madrugada, né? Às 3 horas da manhã, oramos às 3 horas. Aliás, a terceira vigília, às 3 horas da madrugada. Amém? E estamos aqui, né? Em oração, acabei de orar agora. Estou dentro do tempo, já como os irmãos sabem, não podemos abrir o ministério por ordem aí do nosso governante, mas eu estou aqui orando por todos os irmãos, em oração, em santo jejum, em santa consagração, como o Senhor Jesus nos deu exemplo. Se separou para o deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. E eu estou aqui imitando o Senhor Jesus, jejuando, não 40 dias, não 40 noites, mas o que Deus me permitiu. Estou jejuando que Deus, até onde Deus me permite. E decidi gravar o vídeo para os irmãos para dar uma força. Eu, como anjo da igreja, dar uma força aos irmãos que estão em quarentena, como anjo da igreja, dar uma força em oração, em santo jejum, e espero que os irmãos também tenham andado jejuando e orando pela minha vida, pela vida do ministério, pela vida de todos, principalmente para o arrebatamento que estamos vivendo na grande tribulação. Estamos vivendo na grande tribulação, como Deus mostrou uma vez, uma serva de Deus, que assim que nascesse a minha menina, ia dar início à grande tribulação. E a minha menina nasceu, revelada por Deus, e está aí, estamos vivendo a grande tribulação. E várias outras visões que Deus tem nos dado, né? Então aqui neste vídeo eu vou deixar, Deus tocou para ler uma palavra aqui, ó. Abra tuas Bíblias em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 14, diz assim: o jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Então, irmão, essa palavra diz aqui sobre o jejum. Eu sempre prego, irmão, que para jejuar nós devemos separar de nossas esposas. Se você puder ficar num lugar trancado, separado da sua esposa, a sua esposa jejuando também em outro lugar e você em outro lugar. Se não puder, deita um no chão, outro na cama. Deus mostra visões tremendas, como hoje Deus mostrou. De ontem para hoje, eu e minha esposa estávamos separados de corpo, e eu falei para minha esposa que Deus deu a visão à irmã que as pessoas estão andando endemoniadas. Falei para minha esposa que as pessoas que me atacam, porque quem é contra o sistema religioso, quem prega a sã doutrina, a verdade, não prega a doutrina não de aparência. Então eu abandonei todo o meu outro ministério, Deus mandou fundar esse, amém? Porque eu cumpri a revelação que Deus deu, que Deus fala na palavra dele, que quando vê abominação desoladora no lugar santo, quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda e quem vê fuja. E eu fugi
Fiquei desigrejado e Deus mandou fundar este ministério. A igreja pentecostal primitiva, Jesus está voltando. Para os crentes entender que Ele está voltando e não é nosso querer, é o querer de Deus. Então fico alerta. É tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor. Naquele grande dia, as vaidades, as pinturas, os cortejos de cabelo, eu quero ver como que os crentes vão se apresentar. Os que botaram tira-visão no altar, os que estão aí pregando a doutrina falsa, os que pregam a doutrina, mas não abandonam seus ministérios e fugem para uma igreja santa. Hoje, nosso ministério, o rol de obreiro, tanto o anjo da igreja como todos os obreiros, todos estão unidos em uma só fé, em uma só doutrina, e não permitindo teologia nem qualquer outra coisa entrar no nosso ministério. Aqui é ler a Bíblia e deu discernimento, que nem aqui o discernimento disse, porém Jesus aos discípulos perguntaram acerca do jejum: por que andai tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Diz: porém virão dias que lhe será o esposo, que lhe será tirado o esposo, então eles voarão. Simples, se teologia para ver isso. Então Deus está falando que quando ele sair da terra, os discípulos iriam jejuar. E Deus está confirmando aqui que para jejuar é necessário ter separação de corpos. Você não pode jejuar e deitar com a sua esposa, ficar ali, o seu marido deitado, junto, se agarrando, se abraçando. Quer jejuar? Inicie o jejum à 00h ou a hora que você acordar, mas separado, até meio-dia ou por tempo indeterminado. Não existe jejum depois do meio-dia e não existe jejum tomando água. Amém? Então, jejum sem comer, sem beber nada, foi o que Jesus fez. Então é a prova que devemos nos separar de nossas esposas e as mulheres separadas dos esposos para poder jejuar. Amém? E está aqui também, está falando, ele ensinando os discípulos, que os discípulos dele ainda não jejuavam. Claro que depois eles começaram a jejuar, mas ali, enquanto ele estava na terra, ele quis dizer que os discípulos não precisavam jejuar, estava o próprio Deus ali com eles, fazendo milagres, sinais de prodígio e maravilha. E depois, quando eles viram dificuldade de expulsar demônio, Jesus ensinou ele que essa casca de demônio só sai com jejum e oração. Né, irmão? Não é simples assim. Para que tanta teologia, tanta livro? Esquece isso. Livro, teologia, teólogo. Não fica perguntando para o homem, não. Pergunte para Jesus. Aqui, ó, a Bíblia está na sua mão. Leia e esquece teologia, esquece respaldo bíblico. Quer sabedoria, peça do alto. Discernimento do Espírito de Deus. Amém? Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o seu irmão em Cristo, pastor missionário José Alberto. Amém? Então está aí só uma pequena reflexão. Que Deus abençoe a todos. E vamos continuar. Meio-dia eu estou orando novamente. E na hora nona, às 15 horas, estarei orando também. Amém? Então vocês fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a todos.